Aleluia. Deus está nesse lugar. Amém. Amém? Ele é digno de toda glória, honra, louvor e adoração. Irmãos, nós estamos aqui porque cremos que Deus está aqui. Amém? E Ele está, viu? E Ele está, porque Ele disse que onde tivesse 2 ou 3 reunidos em nome dEle, aí Ele estaria. Então nós cremos que Deus está aqui. O ano está findando, né? Hoje é dia 1º de novembro de 2015. O nosso tema de 2015 é Igreja Resgatando a Essência. Até hoje não reuni com os líderes que você fazer o tema de 2016. Então eu pedi umas semanas atrás que você orasse para que Deus nos desse direção para o tema do próximo ano, que nós vamos trabalhar durante 2016, mas eu não sei. Orem, peça a Deus. Eu queria estar ainda falando sobre a essência da igreja em 2016. A igreja e sua essência. E novembro, nosso tema é a igreja da essência na santidade, em santificação. Eu quero falar com você hoje. Eu te amo, viu? Eu quero você no céu comigo. Então, se eu tocar em você, se eu cutucar você, não é por deselegância ou por qualquer outro motivo, é porque eu te amo. Amém. E eu quero ver um dia você entrando na glória celestial pela porta eterna. Amém. Amém. Nosso propósito não é praticar igreja e religião. Nosso propósito é amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. E para isto precisamos aprender a viver em santidade. Eu escrevi algo aqui. Então, como introdução, eu quero compartilhar isso com você. Santo ou santidade? Primeiramente é sermos nós mesmos. Só consegue ser santo ou viver em santidade alguém que é ele mesmo, que é autêntico. Alguém que é sermos nós mesmos da nossa essência. Sabe, irmãos, eu sou um pouco enjoado. Mas uma coisa eu sou eu mesmo. Meu filho esteve comigo agora lá em Goiânia, e nós tivemos uma convenção lá. Pessoas que me conhecem há 43 anos me tratam com a mesma liberdade, com o mesmo amor, com o mesmo carinho de quando eu tinha 22 anos, porque hoje, aos 64, eu não mudei de quando eu tinha 22, quando eu cheguei em Goiânia. Eu sou a mesma pessoa. Apenas Deus me deu condição de vestir um pouco melhor, ter minha casa e ter uma casinha razoável para onde eu moro, andar num carro bom. Mas, irmãos, isso não pode mudar a minha essência. O Justino de 22 anos, quando chegou em Goiânia analfabeto, é o Justino que existe hoje, está com vocês hoje, aqui. Então, ser santo no aspecto seria sermos nós mesmos na nossa essência. Hoje o mundo cobra que nós temos que ser algo mais, ou super. E não existe ninguém super, irmão. Não existe super crente, super marido, super mulher, super esposo, super filho. Não existe. Existem seres humanos. É o que nós somos. O que é que nós somos? Seres humanos, pessoas humanas. Então nós temos que, na nossa essência, sermos nós mesmos. E esse é o problema que nós começamos a ter. Nós somos de uma forma para alguém que nós gostamos. Nós somos de uma maneira para alguém que nos trata bem.
Mas para alguém que não nos trata bem, nós somos outra pessoa. Quem nos agrada, nós somos outras pessoas. Então nós transvestimos diante das circunstâncias e das situações. Uns querem ser o máximo ou cobrar o máximo do outro. Exigimos muito do outro quando queremos oferecer muito pouco. A gente quer que o outro ofereça tudo e em contrapartida nós não oferecemos nada. Queremos que os outros respondam às expectativas nossas, atendam nossas exigências, enquanto nós cruzamos os braços e só cobramos e queremos e exigimos do outro. Queremos que o nosso filho seja o melhor filho. Queremos que o nosso pai ou a nossa mãe nos dê aquilo que nós não tivemos. Nós não aceitamos as pessoas como elas são, mas queremos que elas se adequem a nós, como que ela viva para nós, que ela agrade a nós, que ela nos satisfaça, que ela vive ser do nosso jeito, e que ela atenda e corresponda a todas as nossas pretensões. Isso é injusto. O Deus da Bíblia, o qual estamos aqui para cultuá-lo, adorá-lo, proclamá-lo nesta manhã, a Bíblia diz que Ele é santo, e Ele é santo em santidade. E por que nós podemos crer, declarar, defender que Deus é santo? Você sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será sempre o mesmo. Ele nunca vai mudar. Ele é ontem, é hoje, é amanhã o mesmo. Ele não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia. Nós temos um problema seríssimo isso. Nós temos aquele negócio de dizer que hoje eu não estou com uma boa veia, minha veia hoje não está boa. Eu não amanheci com a minha veia boa hoje. Não tem esse negócio de veia boa, veia má, não, irmãos. Nós somos nós mesmos. Ser autênticos, verdadeiros, sinceros. Deus espera isso de nós. Deixa eu ler um pouquinho o que eu li aqui sobre o que é ser santo ou santidade. É pureza, é separação, é inocência, é candura, é inculpabilidade, é ingenuidade, é integridade, é santidade. Ou santidade é isto: significa simplicidade, virgindade, piedade, clemência, comiseração e compaixão. Esse seria o significado de santo ou santidade. Por que devemos ser santos? Porque eu, você, devemos ser santos. A primeira coisa que eu quero dizer a você, por que ser santo, é porque nós temos uma vida difícil. A vida não é fácil, irmãos. Nós que temos a cabeça branca, ou já não temos cabelo mais, nós sabemos que a vida não é fácil. E alguns de nós sabemos quantas rasteiras a vida nos deu. Alguns é jovem, de 40 anos, né, Rodrigo? Já sabe que como a vida traz rasteira. Alguns cinquentões, como o César,
sabe quanta rasteira a vida nos dá, e que a vida não é fácil. E quem acha que a vida é fácil, ele está dormindo em berço espreito, ele não acordou para a vida ainda. Meu filho fala assim, está difícil, eu falei, mas com Deus não está difícil não. É só com ele. Então, abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5, e nós vamos pensar um pouco sobre a santidade ou santificação, que é o tema do mês de novembro. Israel tinha um grande desafio pela frente. Às vezes nós achamos que ser santo é só ser separado, mas ser separado e ser santo é para enfrentar os embates e os desafios da vida. Para isso precisamos ser santos. Os embates, os desafios da vida, nós nos depararemos com eles. E quando Deus fala com Josué no capítulo 5, ele começa a dizer no versículo 1: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, porque não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Num momento, Deus mandou que Josué circuncidasse os filhos de Israel. Mas essa palavra foi dita por Deus a Abraão. Lá no início, Deus mandou que Abraão se circuncidasse, ele e seu filho Isaque, Ismael e todos os masculinos ou machos da sua família, da sua casa, e ele assim o fez. Então aquela marca, a circuncisão, significava que Abraão tinha aliança com Deus e Deus tinha aliança com Abraão. E eles passaram a conviver e relacionar-se com Deus e Deus com eles. E é por isso que nós precisamos aprender e colocar em prática algo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina, e que para nós, humanos, pessoas, em dado momento, isto contradiz o nosso senso humano, nossa mentalidade terrena, nosso conhecimento também humano e terreno, porque uma coisa parece que não bate bem com a outra, uma coisa não relaciona com a outra. Irmãos, nós temos que partir do princípio: eu não estou aqui para viver dentro de uma consciência terrena, humana. Eu estou aqui para entender, compreender os propósitos eternos de Deus para a minha vida. E Deus, dentro da sua supremacia, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando nós ouvimos, atendemos, obedecemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isto coopera para o nosso bem. Amém. E Abraão começa a praticar a circuncisão. É como a cirurgia de fimose hoje. Todo masculino, todo homem teria que cortar o prepúcio do seu órgão sexual, para que aquele fosse como que um símbolo, um sinal de relacionamento Deus-homem, homem-Deus, que Deus queria isto coisa. E agora Israel tinha uma grande batalha pela frente, era conquistar o que Deus prometeu para eles,
Agora eles tinham que ver os muros de Jerusalém cair por terra, e os muros de Jerusalém, de Jericó, não cairiam por terra por ação humana. Não, aquela muralha não iria ruir com canhões, não iriam ruir com marretas. Não, era preciso o agir sobrenatural de Deus para que aquelas muralhas ruíssem, fosse por terra. Homem algum, exército algum, nação alguma era capaz de destruir as muralhas de Jericó. Porém, para ver muralhas como a de Jericó cair por terra, é preciso atender à voz de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso fazer aquilo que Deus falar conosco. Se você voltar à Bíblia para o capítulo 3 de Josué, e nós vamos ler o versículo 4 de capítulo 3 de Josué. Contudo, haja distância cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegue a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Deus estava levando Israel a caminhar, a passar por um caminho pelo qual ele nunca antes tinha passado. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de nós como igreja, nos levar por caminhos pelos quais nós nunca passamos. Nós temos medo, inseguranças quanto ao desconhecido. O nosso coração palpita diante do desconhecido. Então Israel agora ia passar por um caminho, trilhar por uma estrada que ele nunca antes tinha trilhado ou passado. Então Deus fala com ele: olha, eu vou guiar vocês, eu vou levar vocês, vocês vão passar por caminho que vocês nunca andaram, vocês vão ver um caminho que vocês nunca viram antes. Amados, como o nosso coração anseia por isto. Como nós estamos cansados da mesmice. Aquela vida monótona do dia a dia, daquele trabalho, daquele emprego, daquele a fazer, e que nós sonhamos por algo novo. E quem não sonha por algo novo? A Bíblia diz que Deus faz coisas novas a cada manhã. E nele, com ele, por meio dele, nós podemos provar algo novo. Mas diante do novo, às vezes nosso coração treme, nosso interior fica inseguro. Quantas vezes nós queremos ver algo diferente? Mas para isto, no versículo 5, disse Josué ao povo: santificar-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quais são essas maravilhas que o Senhor fará e que o Senhor ia fazer? É este novo que nós tanto ansiamos, queremos, necessitamos, e a nossa alma anela. Queremos caminhar, experimentar, ver algo novo. Todos nós ansiamos por isto, mas não podemos vivenciar, ver, experimentar, andar e palmilhar pelo novo se nós não nos santificarmos, porque o novo
é aquele que ele disse: o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O novo são as maravilhas. As maravilhas são o novo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Amém. Quando os reis, no capítulo 5 que nós lemos, quando os reis dos heteus, dos jebuseus, dos fariseus, eram 10 nações, viu? Ouviram que Israel, quando chegou diante do Mar Vermelho, as águas se abriram e eles passaram pelo Rio Jordão, pé seco. Vocês estão vendo aí, talvez alguém está vendo, não tenho tempo, não tenho visto, os 10 mandamentos está passando na Record aí, que o mar abriu ou vai abrir. Tá? Não foi uma única vez que as águas se abriram diante de Israel, não, viu, irmãos? O Mar Vermelho abriu quando saiu do Egito, o Rio Jordão abriu quando eles passaram para a terra prometida, o Rio Jordão abriu quando Elias bateu com a capa dentro da água e a água do Rio Jordão abriu e ele passou em pé seco. O Rio Jordão abriu para Eliseu quando ele também bateu a capa de Elias na água e o Rio Jordão abriu de novo. Então não é uma única vez que isso aconteceu e não foi algo isolado na história. Por algumas vezes Deus fez um caminho novo abrir diante do povo dele. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você anela por ver uma porta abrindo diante de você, um caminho abrindo diante de você, águas surgindo diante de você para que você atravesse e não tenha que andar quilômetros para dar volta, ou encontrar uma ponte, uma pinguela para passar. Meus amados, então aqueles reis dos cananeus, dos heteus, jebuseus, os heveus e os demais ouviram que o Rio Jordão havia se abrido, as águas se tornaram um caminho diante deles, o coração deles estremeceram e ficaram estupefatos ao ver que aquele povo passaram por um rio onde a água se abriu. E Josué, sabendo que tinha que enfrentar as muralhas de Jericó, ele disse: olha, gente, tem algo que Deus ordenou que fizéssemos isso. E Deus ordenou que todo homem fosse circuncidado. Ele fez uma faca de pedra e ele circuncidou todos os filhos de Israel que tinha saído do Egito, porque nos 40 anos que vieram pelo Egito, nenhum homem foi circuncidado. E agora, para entrar na terra da promessa, era preciso que passasse por esta experiência da circuncisão. Meu irmão, não dá para ver, experimentar, expressar o agir sobrenatural de Deus sem que haja em nós o desejo, a disposição de fé de fazer aquilo que Deus espera e quer de nós. Vá comigo para Êxodo, capítulo 4 de Êxodo. No capítulo 4 de Êxodo, algo interessante. Êxodo 4, 23, assim. Primeiro no versículo 22. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. Esses dias o Tiago falou aqui, alguém tem falado isso, eu tenho falado também, que a preocupação de a gente ter filho predileto. A gente não tem filho predileto, mas na Bíblia a gente vê que o filho primogênito tem uma certa importância. E para nós que somos pais, o nosso filho mais velho, que nós vimos nascer primeiro, nosso primeiro descendente,
Às vezes fala mais alto, bate assim, mais forte do coração da gente, não é? É a nossa primeira experiência como pai, nossa primeira experiência como mãe, e é um pouco diferente. Eu acho que não tem como o pai falar que não é assim, não é? Não é que ele é diferente, mas a gente aprendeu a criar filho, educar filho. A primeira palmadinha que a gente teve que dar, a gente teve que, as noites que a gente não dormiu, o segundo a gente já está mais ambientado, está mais acostumado, não é? Mas Deus fala: olha, Israel é meu filho e o meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas recusares deixá-lo, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então, quando Deus manda Israel tirar o povo do Egito, ele fala com Israel, com Moisés: Moisés, fala com o faraó que eu estou mandando ele ir tirar meus filhos, e Israel é meu primogênito, é o primeiro meu, e se ele não deixar ir, o Israel, faraó, vai perder o seu primogênito. Eu não troco o meu primogênito pelo primogênito de Faraó. Faraó vai pagar com os primogênitos dele se ele continuar escravizando, maltratando e tirando proveito do meu primogênito. Israel, Faraó pagará com os seus primogênitos. Deus não é vingativo, irmãos, mas Deus é justo. Vingativo não, mas Deus é justo. Agora, olhe bem, versículo 23: digo-te, pois, deixa meu filho para que me sirva, mas se recusar deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-se o Senhor e o quis matar. Parece que Deus é cruel, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é benigno, mas em dado momento Deus se mostra implacável. Em dado momento Deus se mostra implacável. Deus encontra com Moisés naquela caminhada, ele já estava voltando para o Egito para fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, e Deus quis matar Moisés. E por que o quis? Então olha o versículo 25: então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou-o nos pés de Moisés e disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário, porque Moisés não tinha circuncidado seu filho. Ou seja, a aliança não foi transmitida, a aliança não foi compartilhada. O compromisso de Moisés com sua descendência, com seu primogênito, não foi colocado em prática. E naquele momento Deus cobra isso de Moisés, que ele teria que ter circuncidado teu filho, Gerson. Agora Zípora entende, pega a pedra, circuncisa, faz a cirurgia lá no seu filho e diz: Moisés, você é sanguinário, você sabia que devia fazer isso e não fez. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão, mas também sanguinário por ser naquele tempo a cirurgia rústica e com muito sangramento, dificultosa, nos primeiros dias era muito dolorida ou dolorosa, mas Deus quer. Não com meus papéis não, tá? Vai comigo para Deuteronômio 10. Vai comigo para Deuteronômio 10. Falando de circuncisão, quando nós chegar na santidade, se nós não entender isso primeiro, nós não vamos saber o que é santificação ou o que é santidade. Amém? Amém. 10:16. Deus fala assim com o seu povo. Vamos começar com o 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para o amar. Quem são os pais aqui? Abraão, Isaac e Jacó. Deus falando com Israel,
E diz: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outro, desde descendente deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então agora Deus está dizendo que Ele está trazendo a voga, trazendo a existência agora uma nova forma de circuncidar-se. Não mais um órgão físico, não mais um corpo no aspecto carnal, mas circuncidai o vosso coração. O vosso coração. Deus quer isso de nós. Deus espera isso de nós, que o nosso coração seja um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que serve, um coração temente. E por que o coração? Porque nós servimos ao Senhor Deus. É o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Nós fazemos acepção de pessoas, Deus não faz. Nós olhamos as pessoas pelo carro que ele anda, pela casa ou apartamento que ele mora, às vezes pela cor da pele, às vezes pela marca da roupa que veste, ou pela formação acadêmica que tem. Ah, ele é doutor. Não falando, ó, ele é marceneiro, ó, ele é mecânico, ó, ele é doutor. Que diferença faz? O importante é que ele é meu próximo. Ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus como eu. Ele é tão importante como qualquer outra pessoa. Eu devo amá-lo porque Deus o ama. Eu devo servi-lo porque Deus o serviu na cruz. Aleluia. E com seu Filho Jesus. Eu devo abraçá-lo independente se ele tomou um banho hoje ou não. E talvez não tomou um banho porque não pôde pagar a conta da água. Ou a luz está um pouco cara e ele no banheiro dele queimou a extensão e ele não pôde comprar outra. Ou a energia pagou e cortou a energia dele. Ou está um pouco frio, não dá para tomar um banho de água fria, mas eu devo abraçá-lo independente se ele tomou um banho hoje ou não. Mas nós não temos coragem para viver assim com o próximo, como Deus quer de nós, como Deus espera de nós. Vai para Jeremias comigo. Eu queria falar uma palavra tão pequena hoje. Mas me empolgo quando começo a falar. Jeremias 3, 24. Vai comigo para Jeremias 10, 34. Jeremias 10. Não, é 3, 24, desculpa, tá? Jeremias 3, 24. Deus fala assim: mas coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos, as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignominia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Nós, nossos pais, desde a nossa mocidade,
até o dia de hoje, e não temos ouvido a voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta-te para mim. Se removeres as suas abominações diante de mim, não mais andares vagueando, se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: livrai para vós outros campos novos, ou lavrai para vós outros campos novos, e não semeeis entre os espinhos. Circuncidai para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá, ó morador de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Deus está falando com Jeremias, ou através de Jeremias, a Israel, que eles se tornaram vergonhosos. Vergonhosos. As ovelhas, o campo, os gado, os filhos, as filhas foram deformados. Irmãos, essa é a realidade que nós vivemos hoje, de uma sociedade deformada. Eu diria a você, me perdoa, tá? Eu não sou político, não quero ser político, já militei, mas não tenho nada a ver com isso mais. Se eu fosse em qualquer lugar do mundo hoje, se eu chegasse, eu teria vergonha de dizer que eu sou brasileiro. Por aqueles que estão lá no Palácio da Alvorada, ou no Palácio do Planalto, ou no Palácio do Jaburu, ou na Câmara do Federal, ou no Senado Federal, porque eu tenho vergonha de me identificar com aquelas pessoas, com a prática delas. E durante anos dizendo que é meu irmão, seu irmão. Daqui uns dias vai para a cadeia, viu? É ladrão. E não sou eu que estou dizendo, não. E dizia ser meu irmão, ser crente, ser cristão. É um profano. É um profano. Não há Deus na vida. Não tem o Espírito de Deus. Não teme a Deus. E por isso, por mais que plantou e que tivesse um grande campo, uma grande lavoura, contas bilionárias, se tornou uma vergonha. E todos quantos caminharem por este caminho enfrentarão o furor de Deus, o fogo ardente de Deus, que é a justiça. Que é a justiça. Porque assim o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campos novos, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homem de Judá, morador de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague. Não haverá quem apague. O cemitério ou a cadeia? Para aqueles que partem para a senda do mal, há dois destinos: o cemitério e a cadeia. Mas é mais do que isso. É a condenação eterna e o fogo ardente do furor de Deus, que não se apaga. Como diz no Sermão da Montanha, como citou o pastor Henrique aqui, estou falando sobre as ofertas, onde o fogo não apaga e o bicho,
o germe não morre. É a condenação eterna. Agora vai comigo, eu vou concluir, não sei se demorado ou não, mas com Ezequiel 44, 23. Abra sua Bíblia, eu quero que você leia esse texto comigo. Ezequiel 24, ou melhor, 44. Amém? Amém. Você encontrou? Amém. Repita comigo. Ao meu povo Ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Me perdoe, tá? Eu não ouvi todos. Eu quero todos agora. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Este até que bom, tá? Agora eu vou falar agora. Este é o propósito de Deus para a minha vida e a sua vida, que nós tenhamos conhecimento, intimidade com Deus, que nós sejamos cheios do Espírito, a ponto de saber discernir entre o que é santo e o que é profano, entre o que é limpo e o que é imundo. Deus quer isso para a sua vida, para a minha vida, para nós como igreja. Deus quer que nós saibamos distinguir o que é santo e o que é profano, o que é limpo e o que é imundo. Mas infelizmente a igreja se tornou apenas religião. E a igreja que se tornou apenas religião, elas não primam mais pela verdade, nem pela palavra de Deus. É como meios de vida. A igreja hoje virou uma empresa, e o fim da igreja é comércio. É como qualquer Casas Bahias, Lojas 100, qualquer outra loja. As igrejas tornaram como empreendimento. Irmãos, a igreja não é um empreendimento. A igreja é o corpo de Cristo, um povo que foi chamado para ser santo e revelar ao mundo a glória de Deus. Aleluia. As igrejas hoje, os templos são grandes monumentos. Os bispos, apóstolos, pastores foram para a televisão para divulgar o seu produto, a sua igreja, a sua religião. Isso não é o propósito eterno de Deus para nós. Nós fomos chamados para revelar Deus ao mundo como sal da terra e luz do mundo. E tantos quantos partirem para serem um empreendimento ou uma grande organização, vai ser tão profano e imundo quanto qualquer outro, porque a glória de Deus lá não vai estar. A glória de Deus lá não vai se manifestar. E se milagres acontecer lá, não será da parte de Deus. Porque não é só em Deus só Deus que opera milagres. Não. Há muitos milagres, falando Paulo aos Tessalonicenses, que é pela eficácia de Satanás. Em centro espírita tem milagres. Em terreiros de macumba tem milagres. Quem adora alguns santos aí vai ter alguns milagres também, experimentando alguns milagres, adorando alguns santos. Então eu digo você que ser crente não é viver de milagres.
Agora o nosso Deus faz grandes e tremendos milagres. Nosso Deus opera maravilhas. Nosso Deus cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Não é, Maria Luísa? Nosso Deus tira da morte, livra da morte. Mas não significa que, operando sinais de prodígio, que a pessoa está livre da condenação eterna. Eu orei com muitas pessoas e Deus fez milagres delas, mas elas esqueceram do milagre e continuam no pecado. Mas o Tiago e o filho tomamos café na casa de um casal que eu amo muito. Essa mulher contou a história lá para o Tiago ouvir. Ela bordava uns paninhos assim de tricô e vendia para me dar dinheiro para mim pegar onde para eu ir para o seminário, quando eu fazia seminário, tá? Eu era tão pobre que não tinha como comprar coisa. Eles me levaram um dia, não sei se estava com vergonha de mim ou não, mas eu estava tão mal vestido, minha roupa era tão velhinha, tão assim acabada, que eles me levaram no alfaiate e mandaram fazer calça e camisa para mim lá no alfaiate e pagaram para mim. E eles eram pobres, eles tinham uma marcenariazinha e eles eram pobres, mas eles fizeram para mim. Então aquele casal, Deus fez um milagre de Deus. E eles tinham um filho mais novo e o filho ficou doente e o filho estava muito mal. E me chamaram no hospital, naquele tempo, o melhor hospital de Goiânia, Santa Genoveva. E eu fui no hospital orar com o menino. E eu conversei com o médico disse: ele não tem cura. Ele, quem sabe, no máximo uma semana, 2 semanas, nós não temos como curar, ele vai morrer. E eu não sei se foi falta de sabedoria minha, o que foi. Eu cheguei para a mãe e para o pai e disse: senta aqui, Joaquim, senta aqui, o Haroldo vai morrer. Os médicos disseram que ele não vai sobreviver. Essa mulher entrou no desespero. Ela dizia: não, Justino, não, meu pastor, não, ora para ele viver, ora para ele viver. Eu disse: Fátima, talvez é melhor ele morrer. Se é de Deus, deixa. Essa mulher entrou no desespero, irmão, num desespero. E essa mulher não abria a mão do filho. E eu fiquei lá com eles no hospital, lá naqueles dias. E a mulher não abria a mão do filho. E o filho não morreu. Deus foi muito milagroso. E os médicos não entenderam como é que aquela criança não morreu. Mas, irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe o que é interessante? Eles não perderam aquele menino quando criança, mas aquele menino até hoje é problema na vida deles. Agora mesmo, quando eu estive lá, o menino é problema. Não é menino mais, é homem, mas é problema. Eu acho que ela arrepende de não ter deixado Deus levar aquele menino quando era criança. Deus fez um milagre. Mas para a vida da Fátima Joaquim, e também para aquele que é um homem hoje, aquele milagre não foi milagre. Aquele milagre não foi milagre. Eu acho que, não sei se a palavra seria essa, mas eu acho que tem um momento que eu me arrependo de ter orado para Deus não levar ele. E ter feito jejum e oração para Deus não levasse aquele menino. Porque até hoje, aquele menino é só problemas. Nós não fomos chamados para viver de milagres, mas nós podemos experimentar milagres. E eu tenho experimentado tantos milagres na minha vida. Mas o que Deus quer, espera de mim e de você, é que nós saibamos distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Se nós aprendermos isto, Deus será glorificado nas nossas vidas. E nós viveremos para a glória do Senhor nosso Deus. E isso nós podemos dizer que é santidade. Santidade, irmãos, antes de ser uma conduta, uma postura de vida, é ter uma capacidade mental, de inteligência, conhecimento, sabedoria, capaz de distinguir o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano. Santidade, antes de ser uma conduta, uma postura, é a consciência que temos de distinguir entre o que é de Deus e o que não é
do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo de Deus, aquele que é bíblico, aquele que não é bíblico. Para mim, isso é santidade. Nós temos um problema muito sério. Hoje, poucas igrejas, mas no passado, para ser santo, eu talvez tinha que estar pregando aqui com um chapéu na cabeça. Eu tinha que chegar ali na porta da igreja com um chapéu na cabeça. Eu tinha que estar aqui de paletó e gravata, senão não seria santo. Eu teria que, as mulheres teriam que estar todas de saia lá nos pés, com um cabelo comprido, solto, como quem sabe o da Maria, não é? Senão não seria santo. Isso não é santidade. Deus não está nisso. Santidade é uma consciência de alma, é um equilíbrio de vida. Santidade é temor a Deus. Santidade é a capacidade de sabermos obedecer, mesmo quando o obedecer contraria os meus interesses. Isso é santidade. Santidade não é ter um linguajar religioso, protestante. Não. O evangélico, o gospel. Não. Santidade. Eu devo pregar nos próximos dias que eu estiver pregando. É adquirirmos uma conduta de vida que se identifica com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O dia que eu e você adquirimos uma conduta de vida que se identifica com a pessoa bendita e gloriosa do Filho de Deus, Jesus Cristo, então seremos santos. Então somos santos. É tudo que Deus espera do Justino e de cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. É adquirirmos uma identificação com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Isto é santificação, isto é santidade, e nisto Deus é glorificado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. E que você tenha predisposição a se identificar com a pessoa bendita e gloriosa do Filho de Deus, com o Senhor Jesus. Amém. Fique de pé.